Olá, opa, aí, agora sim. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online, aqui no nosso canal Conectado no Evangelho, onde estamos ao vivo através do YouTube, no canal Conectado no Evangelho, e também através da plataforma Google Meet. Estamos em 24, por enquanto, no Google Meet, estamos em 12 no YouTube e dando os boas noites à Flávia lá no YouTube, a Gleis, também a Silvia e o Paulo de la Libra, meus irmãos amados, lá de Lins, o Adriano, também tá. Opa, aí tá Maria Luísa Malu, também está o Zé Luiz Nogueira, nosso irmãozão, a Paloma, a Odila, o pessoal se conectando, estamos em 13 agora, aqui já estamos em 26 no Google Meet. Aqui no Google Meet, hoje está meio devagar o negócio aqui, hein? Aqui no Google Meet, estamos com o Adriano Meneghetti, estamos com a Ágata, com a Cássia, também com o Cláudio, o nosso convidado da noite, Edgar Miguel, a Fabiana Bassi, o Fernando Jorge com a Cleusa, a Gildete Mendes, a Gleise aqui também, a Giovana Cosso, a Helena Bertonha, Ivani Fleitas, Lúcia Bertoso, a Lucelena, também o Marcelo Vilar, a Flávia, a Márcia Paris, a Márcia Ranieri, a Márcia San Juan, a Marlene Rezende, a Miriam, o Orlando, o Rogério, também a Tatiana Zanforlin. Boa noite, gratidão a todos vocês, gratidão em permitir adentrarem em vossos lares com a prática do Evangelho no lar. E aí, enquanto a Giovana vai preparando os avisos, você que quer participar com uma pergunta, e hoje, especificamente, o que te perturba, né? Utilize aqui os nossos chats, você que está aqui no YouTube, coloque aí o que te perturba e a gente faz ela ao vivo aqui para o Edgar Miguel. E você que está aqui no Google Meet pode levantar a mão ou também utilizar os chats, ok? Giovana, tudo ok aí? Tudo ok, pessoal? Boa noite a todos. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui em companhia com vocês, com o Edgar hoje, bem-vindo novamente. E os nossos recados de hoje vão ser breves. Vou até voltar aqui, desculpa que estava fora de ordem, mas nosso primeiro recado é sobre o livro Seminário de Atualidades, o meu está aqui em mãos, vários aqui eu sei que compraram o livro. E hoje finalizou o segundo dia da Feira Amor, mas ele ainda será vendido na livraria da USE, que fica ali próximo ao centro da cidade. Depois passo o endereço certinho no nosso grupo. É um livro maravilhoso, já comecei a ler. São abordagens bem profundas de temas como a gente teve a da Tati, das questões sexuais, política, esquizofrenia, suicídio. São temas bem profundos, vale muito a pena. Então, quem puder, estará sendo vendido a partir de amanhã na livraria da USE. O valor é R$50, gente. Por esse valor é um livro muito bom. Vale a pena comprar, não deixem quem puder, tá? Caminho de Sabedoria, todos os dias, 7 horas da manhã, no nosso canal do YouTube, paralelo no Amazon e no Spotify, com mensagens diárias edificantes, dessa vez do nosso livro Sinal Verde do Chico Xavier. Estamos sempre mudando e são mensagens lindas que nos acolhem logo pela manhã. Então, não deixem de nos prestigiar, enviar aos amigos as mensagens também, para que todos conheçam a palavra e recebam esse acalento logo de manhã cedinho, às 7 horas. Nossa agenda de novembro, hoje, nosso querido Edgar. Na próxima semana, nosso amigo aqui do grupo maravilhoso, nosso querido Tri Meneghetti, com 16/11, com a volta do nosso tema do capítulo 72 do nosso livro Sempre Melhor. Na outra semana, no dia 23, temos nosso querido Marcelão Vilar, também nosso amigo aqui de grupo, com o próximo capítulo 73 do livro Sempre Melhor também. E no último final de semana do mês, teremos o Guto Campos, o nosso convidado maravilhoso, no dia 30/11, com também o capítulo 74, continuação do nosso livro. Então, temos aí, vamos estudar bastante o nosso livro até o final do mês, que é um livro maravilhoso do De Luca. Esses são os recados de hoje. Passo, Luiz, para você. Muito obrigada a todos. Gratidão, Giovana. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar então nosso
Evangelho. Hoje quem vai fazer a prece inicial vai ser o Orlando Dias. Está no jeito aí, Orlando? Tô no jeito. Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para mais um Evangelho Online, agradecendo a oportunidade de poder aprender um pouco mais da doutrina do nosso Mestre Jesus. Principalmente, pedimos, Mestre amado, a nossa orientação e proteção para o nosso orientador dessa noite, o nosso querido irmão Edgar Miguel, para que possa ser intuído nas respostas das dúvidas das pessoas, aquilo que perturba, aquilo que as pessoas têm de dores, angústias, né? E que ele possa traduzir as respostas da melhor maneira possível, para que as pessoas saiam com as suas dúvidas resolvidas e que possam levar uma vida mais leve, mais feliz. Nosso querido irmão extremamente preparado, que possa utilizar esse tempo da melhor forma possível para levar mais alegria às pessoas. Obrigado à espiritualidade amiga, principalmente a espiritualidade que toma conta do nosso trabalho desenvolvido em redes sociais. Obrigado pela oportunidade, pela orientação e proteção também. E também ao anjo da guarda, o nosso mentor, de cada um que estão assistindo, para que possam também orientar, proteger a cada um que está assistindo agora nesse momento. Obrigado uma vez mais, que assim seja. Que assim seja, gratidão, Orlando. Então, sem muitas delongas, Edgar Miguel, meu amigo, a palavra está contigo, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria que vocês acreditassem muito que é uma honra para mim estar aqui, sabe? É uma oportunidade de reflexão para mim, né? De estarmos juntos, de podermos fazer essa troca. Eu penso que qualquer relacionamento como esse de agora é uma grande oportunidade que nós temos de, além de refletir, como vai ser o tema, o foco hoje, mas também de percebermos o que a gente sente uns com os outros, percebermos o que a gente pensa de um sobre o outro. Eu acho que isso é muito precioso e é assim que nós temos a oportunidade de nos conhecermos. Então, muito obrigado pelo convite. Gratidão, Edgar. Edgar, então, vamos começar? Vamos? Previamente já me enviaram algumas coisas que afligem aqui, já levantaram a mão aqui, já a gente passa para a Fabiana, ok, Fabiana? Só vou fazer essa aqui que me passaram. A primeira que me passaram hoje foi assim, histórias de família onde os pais criaram 3 filhos, por exemplo. E entre eles, um sempre foi de um temperamento difícil, muitas vezes até agressivo, com palavras e atos. Muitos dizem que os pais não foram firmes, ou falhou, ou faltou repreender o filho, colocando limites. Me perturba pensar na posição dos pais, os 3 filhos criados com a mesma cultura. O que fez esse filho ser diferente dos outros? Algo espiritual ou foi falta dos pais? É isso que está afligindo aqui, a nossa amiga que mandou aqui. Bem, essa história da gente criar igual os filhos, eu não sei muito bem se deixa eu começar diferente. A história da gente criar os filhos diferentes da mesma forma pode ser problemática. Porque eles são diferentes. E é possível que eles precisem de coisas diferentes. E uns você precisa corrigir mais que outros. Uns você precisa educar alguma coisa que o outro não precisa. Então, é claro que os pais são as mesmas pessoas, né?
tem uma forma de ver as coisas, uma forma de ver a vida, e está tudo bem, é assim mesmo. Mas me parece importante que a gente analise cada um dos filhos e entenda ou procure entender o que cada um precisa. Nos adequarmos às necessidades deles, sabe? Então, esse me parece um ponto importante, porque você citou que a criação foi a mesma. Eu sei que normalmente se fala assim. E, na verdade, eu acho que, no fundo, a criação nunca é a mesma. Porque nós somos diferentes em cada filho, né? Não se cria o primeiro filho igual ao segundo, nem igual ao terceiro. Não é assim, né? O nível de cuidados do primeiro costuma ser altíssimo, ou bastante maior do que o do segundo, né? Então, né, não sei se essa lenda popular realmente espelha a realidade. É claro que a gente procura amar da mesma forma, procura dar atenção da mesma forma, mas eu penso que mesmo assim é diferente, porque nós somos diferentes e eles também. Bem, não é possível saber se a responsabilidade do filho ser de uma maneira é dos pais. Não é possível saber, né? Até porque foi nos orientado não julgar, né? Cada um dos filhos tem uma história. A gente não pode esquecer que nós vivemos sob o signo da imortalidade. Então, cada vez mais, mas cada vez mais mesmo, todos nós precisamos olhar a nossa vida e a vida das pessoas próximas a nós, marido, esposa e filhos, só para começar, sob a perspectiva da imortalidade. Se a gente olhar de outra forma, de uma forma mais reduzida, nós corremos mais riscos de não entender o que está acontecendo e de não fazer tão melhor quanto gostaríamos. Aquela pessoa, ela não nasceu agora. Ela é um viajante que viaja há muito tempo e traz na sua bagagem muita coisa. Coisas que, principalmente na primeira infância, vão aparecer de uma forma importante. A primeira infância, de 1 até 7 anos, os pais têm condições de observar muito das tendências do filho, né? Porque, como diz, até tem um livro que estava na livraria ontem, na Feira Amor, Nossos Filhos São Espíritos, né? Então, não consigo dizer sobre esse caso particular, mas nós sabemos que cada filho é diferente. Alguns se enquadram de uma forma mais fácil ao processo educativo, à cultura da família e à cultura da nossa sociedade. Outros não, né? E ao invés de considerá-lo rebelde apenas como um rótulo que a gente coloca na testa da pessoa, me parece mais interessante que a gente procure entender que há uma dor ali, naquele coração. Se ele não se conforma com facilidade com a disciplina, por exemplo, há um motivo para isso. Não, ele não deseja ser de uma forma ou de outra. Ele é como é. E há motivos para isso, motivos importantes, sólidos. E é com isso que a gente tem que lidar. Como que a gente lida com a revolta, por exemplo? Uma revolta que a criança muitas vezes traz, que pode se manifestar de 1000 formas diferentes. Nem sempre com um espírito que afronta, mas pode se apresentar de uma forma somática, de somatização de algumas doenças, por exemplo. Bem, podemos conversar horas sobre isso. Mas os grandes pontos me parecem relevantes
Se for o caso de alguém relativamente distante, eu gosto de pensar que a gente precisa cada vez mais se ocupar do nosso desenvolvimento. Se for essa família com 3 filhos, de alguém, um filho, ou da nossa própria família, é extremamente importante uma autoanálise, né? Extremamente importante. Não para julgar, mas para aprender. Para imaginar como poderíamos ajudar. O que poderíamos fazer? Que vibrações, que orações nós poderíamos fazer ao longo dos anos para este filho, para estes pais? Isso me parece o mais relevante do que eu posso dizer. Gratidão, Miguel, Edgar. Bom, Fabiana Bassi, por favor, minha irmã, pode fazer. Não estamos te ouvindo. Isso. Boa noite, Edgar. Obrigada mais uma vez por se dispor a nos ajudar nos estudos. E é sempre muito prazeroso tê-lo aqui, viu? Não sei se eu consigo ajudar, a gente está conversando. Edgar, eu queria... Ajuda. Eu queria perguntar, na verdade, para você, como que a gente consegue lidar com 2 sentimentos tão complicados na nossa vida material e nós, como espíritas, lutamos tanto contra, que é a mágoa e o perdão. Eu lido muito com isso e ainda mais eu sou cobrada com mais afinco com relação ainda mais por ser oradora também. E por diversas vezes eu pensei em desistir de palestrar porque era voltado contra mim. Você palestra, você fala e você tem mágoa de alguém. Então, você dissesse para a gente, então, como que a gente lida com esses 2 sentimentos. Obrigada mais uma vez. E eu que falo isso para ela, viu, Edgar? Tenho certeza. Pronto. Tá? Eu que falo isso para ela. Então, para não ficar, né, Obrigada. Fica tranquilo. Olha, antes de tudo, o que eu vou dizer, acho que é meio amplo, serve para todos nós, para mim, inclusive. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, espíritas, não sei porquê, ou talvez saiba, a gente acha que o outro tem que ser perfeito, que o espírita tem que ser perfeito. Ele não tem e não é perfeito. Então, o nível de cobrança que nós, espíritas, fazemos uns aos outros é cruel, injusto, desnecessário, está completamente distante do nível de acolhimento que nós precisamos ter. O palestrante não é perfeito. O orador, o presidente, o diretor, ele não é perfeito. E não há nenhum motivo para esperarmos que ele seja. Nenhum motivo. Eu penso o seguinte, de Jesus para baixo, todo mundo erra. Chico erra, Kardec erra, Emmanuel erra, nós todos. Cristo para cima, ok. Podemos ficar tranquilos e esperar a perfeição. Do resto, eu não sei o que se passa na nossa cabeça para esperar perfeição. E isso nos causa sofrimento entre nós. Eu tenho certeza que muitos trabalhadores não se aventuram a determinados tipos de trabalho porque sabem que serão crucificados. É uma pena. Mas estamos em aprendizado, né? Então, essa é a primeira grande questão. Então, para todos aqueles, Fabiana, que olham para os nossos trabalhos, por sermos espíritas, falharmos e pensarem que nós não podemos fazer A ou B, eu acho que se enganam. Porém, no âmbito familiar, nós temos uma diferença, né? No âmbito familiar, nós temos as pessoas
que mais intensamente sabem o que acontece dentro de nós. Não são as pessoas que sabem tudo de nós, porque nem nós sabemos, né? Mas são as pessoas que estão mais próximas de nós. E eu penso que muitas vezes as cobranças que existem, puxa, você não faz isso, você fala, mas não faz, etc. Que quem é que não ouviu nessa vida, né? Eu penso que há uma forte dose do desejo de ajudar ao falar isso. Porque essas pessoas, por nos amarem, elas gostariam que a gente não sofresse, por não sabermos perdoar ainda, por acalentarmos mágoa, por sermos ansiosos, ou por sermos nervosos, ou por etc. Por sermos como somos. Então, aí nós temos uma situação diferente, eu penso. O âmbito familiar é o âmbito onde um está ali para ajudar o outro. É claro que é bom, é interessante, é útil que haja consolo dentro da família? Sim, certamente. Mas o que eu percebo é que a grande ajuda da família é exatamente ela não nos deixar esquecer aonde a gente precisa melhorar. E é claro que o ideal, que quando nos dizem que estamos errados, ou esse é o ponto para melhorar, que haja, mesmo que haja firmeza, que haja também uma dose de carinho, né? Que haja também um contraponto, que não seja na hora, porque tem hora que nós precisamos de um comentário firme, né? E eu penso que para tudo há hora e para tudo há jeito, né? Então, eu vejo o âmbito familiar como um lugar aonde é muito bom que sejamos chamados à atenção. Agora, fora do âmbito familiar, eu acho que as pessoas precisam cuidar das próprias vidas, né? Porque eu posso começar a cuidar da vida de alguém depois que tudo na minha estiver ok. Aí talvez eu possa. Não sei se posso, mas talvez eu possa. Até então, fora isso, né? Bem, esse é a forma, quer dizer, esse é o primeiro comentário. Agora, comentário, eu penso que você também me perguntou, me corrija, que você quer saber sobre a dinâmica entre mágoa e perdão, é isso também? Legal. Você sabe que... Não, você não sabe, né? Talvez aqui ninguém saiba. Há mais de 15 anos atrás, acho, eu passei uns 3 anos só falando de perdão. Eu chegava em casa e minha esposa perguntava assim, o que você falou hoje? Perdão. Ela falou, não acredito. O pessoal deve estar enjoado, Edgar. Porque eu só falava disso, eu só queria falar disso, não havia outro assunto na minha cabeça. E eu descobri que eu só falava de perdão porque eu precisava. Não sei se as pessoas precisavam ouvir tanto, mas eu precisava falar tanto. Eu precisava pensar profundamente sobre isso, porque haviam coisas importantes sobre isso que eu precisava descobrir e fazer. Então, eu precisava do tema. E isso é meio normal, eu acho, para o palestrante, sabe? Eu acho que os temas vão passando pela gente por conta das nossas necessidades. Bem, o perdão é um tema que vale muitas horas. O que eu posso dizer, rapidamente, é que o perdão nunca é para o outro. É sempre para quem o dá. É sempre para quem o oferece. O perdão é liberdade. O perdão é a extinção daquela mágoa. Porque a mágoa, a ofensa, ela fere quem a tem. Se eu não perdoei, se eu estou ofendido, eu estou ferido, eu estou doente do coração. Então o perdão é o meu remédio. O perdão não livra o outro das consequências do que fez. O perdão não é uma liberação. Eu te perdoo, então você não precisa viver as consequências do seu ato. Não.
Não é assim que acontece. A pessoa continuará a responder pelo seu ato, na medida da sua intenção e da sua consciência, como nos diz o Evangelho. Agora, eu, ao perdoar, me libertei. Eu estou livre. O perdão passa por 2 tipos de compreensão. A compreensão intelectual, que muitas vezes é possível, mas nem sempre, porque muitas vezes a gente não entende as razões do outro, e passa pela principal compreensão, que é a compreensão emocional, onde eu me compreendo. Eu não compreendo o outro emocionalmente, eu me compreendo emocionalmente. Aonde eu compreendo por que está doendo. Porque o motivo daquilo que aconteceu doer em mim é a minha doença. É o meu ser que tem uma infecção, fazendo uma analogia, uma infecção naquele ponto. E aquela ofensa, aquele ato, ele tocou direto, e não por acaso, naquele ponto, no ponto que precisava tocar. Então, eu penso que a dor, qualquer sofrimento moral, ele é uma flecha gigante, assim, ó, que aponta para o seu coração com luzes piscando, dizendo, cuide do que está aqui e esqueça completamente quem fez, quer dizer, o fato gerador, o acontecimento, esqueça. Esqueça. Porque o outro foi utilizado pela vida para que você tivesse oportunidade de curar-se. Então, penso eu, nós falhamos profundamente no processo de autocura, na questão das ofensas, das frustrações, da quebra de expectativa, das quebras de confiança, etc., quando na nossa mente vive o outro. Nós estamos olhando para o lado errado. Ah, mas eu esperava que o outro. Esperava porque quis. Ninguém mandou esperar. Ninguém mandou não analisar até onde a pessoa podia ir. Porque todos nós temos limites. Eu posso ser muito legal. Eu posso ter recebido milhões de favores de um de vocês. Mas se eu tiver, por exemplo, que escolher pagar uma dívida em dinheiro a você ou comprar comida para o meu filho, o que vocês acham que eu vou fazer? Vocês vão ficar sem receber. Ah, mas eu esperava. Lamento. Esperou porque quis. Porque todos nós temos limites. Jesus nos ensinou isso com muita clareza no episódio da negação de Pedro. Pedro foi avisado. É assim, ó. Vocês me avisam, Edgar, hoje, antes de você dormir, você vai fazer isso e isso. Eu vou falar, não vou, vai. Porque Jesus conhecia Pedro. E Pedro amava profundamente o Cristo, mas também era profundamente frágil. E Jesus sabia disso. E sabendo disso, compreendia-o. Jesus, ao amar Pedro, não esperava de Pedro o que ele não podia dar. Mas nós, infelizmente, fazemos isso. E isso é nossa responsabilidade, tá, gente? Não é culpa do outro que eu espero além do que o outro pode dar. É minha expectativa. E a expectativa é minha responsabilidade. Ah, mas eu esperava por ele ser espírita que ele me entendesse. Esperou porque quis. Você conhece o suficiente para esperar isso? Você acredita que o simples... Eu não estou falando só da Fabiana, né? Estou falando você e todo mundo que me ouve. Você acredita que o rótulo espírita dá algum crédito a alguém? Se a gente acredita, nós temos um problema. Nós temos um problema. É como se eu falasse, gente, olha, eu sou milionário, tá? E tenho R$2 no banco. Acreditaram que eu sou porque quiseram. Porque esse título que eu estou me dando não me torna o título. Nós precisamos entender que quando a gente fala que a gente é espírita, a gente fala que a gente está trabalhando
para merecer esse título. Só isso. Ou então nós estamos falando que nós somos seguidores da doutrina. Nada mais. Nada mais. Então, se eu espero alguma coisa de alguém, mas ele é palestrante, olha, esperou porque quis. Bem, como eu disse, dá para falar horas sobre o perdão, mas eu acho que isso é fundamental. O caminho do perdão implica em eu parar de olhar para o outro e olhar e perguntar para a minha dor, para a minha mágoa, por que está doendo. E a resposta nunca pode ter o outro. A resposta precisa só ter eu mesmo. Tá doendo porque eu esperava, e aí eu pergunto, esperava por quê? E eu vou perguntando para mim mesmo os motivos, o que está acontecendo, sendo que eu sempre tenho que estar na resposta. E o outro precisa ser esquecido. Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigado. Gratidão, Edgar. Adriano Meneghetti, só um minutinho, que tem mais 2 perguntas comigo aqui. Eu faço uma e já passo para você, tá bom? Edgar, tem outra aqui que mandaram, ó. Eu queria fazer uma pergunta para Edgar Miguel. O que eu posso fazer para melhorar de uma aflição logo de manhã, quando eu já levanto com essa aflição, né? E hoje até chorei, pois não conseguia me acalmar, né? Então, o que ela pode fazer para se acalmar, para melhorar dessa aflição aí que aflige ela todas as manhãs aí? Eu imagino que ela não saiba o motivo desta aflição, né? Eu acho que continua válida a ideia de que todo sofrimento, a aflição está no meio, ela é uma flecha de LED vermelho que pisca, né, apontando para nós mesmos para que a gente se conheça. A dor, gente, o sofrimento, e aí a gente coloca qualquer tipo, ele tem uma função muito importante, que é de nos chamar a atenção para algo que precisa de atenção. Algo que não está bem, não está visível, não está compreendido, não está curado. Então, é preciso um mergulho em si mesmo para descobrir por que essa angústia. Ou, melhor dizendo, não para descobrir por quê, mas descobrir para que ela serve. Eu acho que cada vez menos, tenho pensado muito, a gente precisa parar de perguntar por quê. Porque muitas vezes a causa está em outras existências e pela glória e bênção do Pai, nós esquecemos. Por muito nos amar, o Pai nos fez esquecer do nosso passado. Por quê? Porque a lembrança não seria produtiva. A lembrança nos atrapalharia, nos torturaria dia e noite. A nossa tendência à culpa nos mataria, de desgosto pelo menos, ou de amargura. Então, o porquê talvez não interesse. Tanto que, se interessasse, eu lembraria. Mas o para quê me parece muito importante. E mais ainda, totalmente passível de encontrarmos a resposta. Por que nem sempre, mas para quê? O para quê é a resposta que eu posso dar. Cada um de nós pode se perguntar para a própria dor, para que você está comigo? Para que você existe na minha vida, no meu coração? Para que a gente consegue responder. Então, eu me perguntaria, para que essa angústia? Qual a utilidade que ela tem? Porque a vida não faz nada sem uma utilidade a nosso favor. Não vamos esquecer disso. Os acontecimentos da vida, 100% deles, todos eles, inclusive aqueles que a gente não gosta e evita, eles são a nosso favor. A vida está a meu favor. Jamais contra, porque ela é fruto da vida do Pai, do amor do Pai por mim, por nós. Então,
eu me perguntaria, para que essa angústia? Vejam que eu poderia enveredar por um caminho de tentar descobrir por quê, né? O que será? Com quem será que ela encontrou durante a noite? Né? Será que é saudade do plano espiritual? Tá, pode ser qualquer uma dessas coisas. Digamos que seja uma delas. E eu faço o quê com isso? É saudade do plano espiritual, certo? E aí, nós vamos nos matar para voltar para lá? Ou nós vamos continuar? Continuar. Não mudou nada na minha vida. Mas se eu descobrir o para quê, eu vou ter motivação, eu vou ter serenidade. Porque às vezes, gente, nós precisamos desses sentimentos para vivermos melhor. Eu não sei se vocês entendem essa minha frase. Eu vou tentar repetir de outra forma. Às vezes, certamente nós precisamos desses sentimentos que a gente sente, os de sofrimento, por um tempo na vida, para que eles nos ajudem a viver de outra forma. Eles podem ser freios importantes a certas tendências que vão nos causar muito mais sofrimento. Eles podem nos manter num estado de atenção a nós mesmos e a nossas posturas e pensamentos e sentimentos que seriam extremamente úteis para o nosso aprendizado e para a nossa felicidade logo ali. Então, esse é o momento também de confiar nos métodos do Pai por nós. E prosseguirmos na busca do autoentendimento, do olhar para dentro, vivendo menos para o mundo material, que vai acabar. Não o mundo em si, mas a nossa presença no mundo, para que a gente construa cada vez mais a nossa casa verdadeira, que é onde a gente de fato vive dentro de nós. É isso que eu acho que eu poderia dizer. Gratidão, Edgar. E a Adriana Alba aqui no YouTube comentou que ótima pergunta, sinto mesmo quando acordo, né? Então, várias pessoas se identificando aí com as mesmas aflições. Adriano Meneghetti, por favor, fica à vontade, meu irmão. Deixa só, antes do Adriano falar. Por favor. Quem costuma acordar aflito, repare o que pensa antes de dormir, viu, gente? Porque, às vezes, é colheita do que plantamos ontem à noite. Né? Não se esqueçam, nossos pensamentos praticamente determinam como a gente vive. Então, vale a pena pensar nisso também. Desculpa, Adriano, pois não. Cara, e você, primeiro, te agradecer dessa capacidade que você tem, cara, de mexer nas nossas feridas, assim, com tanto amor, né? Com esse sorriso largo, e a gente não fica nem bravo com você, né? Que bom! A gente só te agradece essa capacidade, e eu acho que, assim, o primeiro ouvido que ouve é o teu, mas você traz pra gente, assim, uma reflexão tão profunda que parece que você conhece cada um de nós aqui. É assim que é. E a gente é como você, né? A gente tem... Quem aqui que não tem falha, espírito ou não, evangélico, médico, advogado, a dor é para todo mundo, né, Edgar? A dor é de todo mundo, a dor não escolhe raça, religião, não faz distinção nenhuma. Não, ela é bem democrática. O primeiro, eu queria fazer esse agradecimento público para você, por ser essa pessoa que você é e tão carinhosamente entregar essa reflexão para a gente, que é como um remédio para todo mundo, viu, que te ouve. Muito obrigado. Primeira pergunta é a seguinte, talvez uma das maiores dores, talvez mais difícil de superar, tanto quanto o perdão que a Fabi falou, seja conquistar essa resignação de
ver quem a gente ama sofrendo. E saber se colocar nessa dinâmica de até onde eu posso ajudar, até onde eu atrapalho. Vou explicar melhor. Porque, de repente, eu na minha interferência, eu estaria tentando ajudar o processo dela e estou atrapalhando, até porque a ajuda que a gente dá não é o suficiente. E é preciso que a pessoa se coloque na visão de se autodescobrir e saber o que está passando pela vida dela. Mas o fato desse pensamento que eu queria trazer como uma reflexão, se você falasse um pouco sobre isso, é como se posicionar diante dessa dinâmica em aceitar, ver o sofrimento da outra pessoa sem poder fazer muita coisa, até porque parte do sofrimento é a escolha da outra pessoa, não diz relação a você, mas é resignar nessa relação de sofrimento, criar essa dinâmica de estar tranquilo, mesmo vendo o familiar sofrer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu vou fazer na íntegra, porque chegou por um de nossos amigos. Eu vou ler na íntegra para que fique bem compreendido. Adriano, você não acha melhor, depois que eu responder, eu tenho medo de esquecê-la? Ótimo, melhor é assim. Posso esquecer. Ótimo, melhor. Obrigado. Olha, de fato, o que você traz é uma questão das mais complexas de se viver. Mas eu acho que a gente precisa começar no estudo ou numa reflexão profunda, não agora, mas pelo convite que eu vou fazer agora, do que é a dor para nós. Eu penso e vejo que nós entendemos a dor de uma forma ainda muito imatura. É claro que a dor dói bastante, não é? Mas ela não é o monstro que a gente pensa que é. Ela é a grande mestra, né? Ela é o recurso que o pai usa, não sei se em última situação, mas quando ele entende que não há outra forma. Então, e nós sabemos, pelo tanto que ela está em nossas vidas, pelo tanto que a gente conversa, que ela tem um papel central na nossa vida. Mas eu penso que ela é mal compreendida. Uhum. E isso me parece que aparece fortemente quando alguém amado sofre. A dor, olha só o que eu vou dizer, hein? Ela tem uma função curativa. Ela tem um papel de curar. Mas ela tem o papel de curar o ser e não o corpo. E no nosso entendimento ainda muito materialista, ainda para nós é o corpo que interessa. A gente ainda pensa que a pessoa é o corpo que a gente vê. E não é. É só uma casca. E daí que a casca está feia? E daí? Se o que interessa é a essência dela. E daí? Que a casca está virando pó. Então, essa pequena mudança de perspectiva, que é essencial para tudo. Por exemplo, hoje, num outro momento, eu ouvi, então, morreu com tanta saúde. É uma frase comum, mas que fala do corpo. E a vida não está nem aí com o nosso corpo, gente. Corpos não faltam. Não faltam. Por isso que, apesar de ele ser muito valioso para quem o tem,
porque ele traz uma oportunidade fantástica, ele é igual a uma pedra para Deus. Tão importante quanto uma folha, porque a folha também é muito importante. Mas nós achamos que a morte é castigo, nós espíritas, sendo que, no fundo, a morte é a grande libertação. Então, quando a gente olha, e veja, eu estou falando aqui sem a pretensão de que me percebam que é fácil viver ao lado de alguém amado que sofre. Eu acho que a gente precisa, para nos ajudar, fazer um seguinte paralelo. Imagine que alguém amado que sofre está caminhando conosco e quebra a perna, aparece imediatamente um médico que diz assim, olha, eu vou colocar a perna no lugar, mas vai doer muito, mas senão ele não vai andar mais. Vocês iam deixar, né? É claro. Claro que sim. A pessoa também vai deixar, né? É isso. É isso que está acontecendo. Só que se colocar a perna no lugar demora às vezes 40 anos. Demora às vezes 5 anos. Demora às vezes uma vida inteira. Por quê? Porque o tempo passa diferente para as coisas do espírito, né? Mas, no fundo, é isso. A gente, veja, e esse entendimento de que o outro está num tratamento, ele não tem o objetivo de nos trazer indiferença ou frieza. Kardec discute já essa questão. Puxa, então se o outro tem que viver o que plantou, então eu não tenho que ser fraterno com ele? Tem sim. Então eu tenho que deixar ele sofrer? Não. Se eu puder evitar, não. Então já está discutido, eu não vou discutir isso. Mas o que talvez a gente não tenha percebido, que o grande problema, a grande questão, não é que o outro está sofrendo. É que eu estou sofrendo porque ele está sofrendo. Essa é a nossa questão. É sobre isso que a gente precisa cuidar. Claro que eu tenho que chamar o médico, eu tenho que comprar um remédio, eu tenho que fazer o que é possível fazer ao outro. Isso feito, eu tenho que cuidar de mim. Porque eu também estou numa prova. Não é somente ele. Quando alguém adoece numa família, a família adoece junto. Ou vou colocar diferente. A família está num processo de cura junto. Acho melhor dizer dessa forma. Isso é muito importante. Você não pode esquecer. Então, eu tenho que olhar para mim, e porque muitas vezes a minha dificuldade de estar junto com aquela pessoa é porque eu estou desesperado. Porque eu não dou conta do que está acontecendo. E por que você não dá conta do que está acontecendo? Porque nós criamos um conjunto de expectativas, porque nós temos uma perspectiva que precisa ser melhorada, essa que eu acabei de dizer. Por quê? Porque, coitado, o corpo e tal. E daí o corpo? Cuidado com o meu e daí. Esse e daí está entre aspas. Vamos cuidar do corpo, vamos minimizar as dores, mas o nosso verdadeiro interesse deveria ser o ser. E eu apelo para 2 histórias. A primeira está no livro Sexo e Destino, do André Luiz. Magnífico esse livro, estupendo. Precisa ser estudado a vida toda, várias vidas. Aonde uma garota que recebeu o assédio do próprio pai, que ela não sabia que era pai, nem ele, enlouquecida de dor, foi atropelada numa das avenidas do Rio de Janeiro. E numa cena profundamente emocionante, o mentor roga ao pai que ela fique encarnada, ele desencarnar ali, pelo menos alguns dias.
para que a situação dela e dos outros, principalmente do pai, tivesse uma chance de melhoria. Bem, ela ficou 2 semanas em situação extremamente crítica no hospital, 2 ou 3 semanas. Mas aquelas 2, 3 semanas resolveu séculos de mágoas e de problemas. Então, aquela dor de ficar no hospital, de estar num processo de desencarne, foi a cura do que interessa. A segunda história está num livro que eu não lembro qual é, onde um senhor muito rico procurou Jesus para curar a esposa que estava com lepra. E Jesus foi imediatamente. Quando ele chegou, abrindo um quarto luxuosíssimo, ele viu a esposa cheirando muito mal já, com lepra, e na porta Jesus disse assim para o marido: não posso curar a sua esposa, porque a lepra está curando-a. Eu posso amenizar as suas dores. E assim ele fez. E ela desencarnou alguns meses depois. Essa é a perspectiva que a doutrina e o Cristo nos dão. Resta saber por que a gente não adota na nossa vida. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, sofrerei menos. 2, ajudarei mais. Porque a gente não pode esquecer que as minhas vibrações de dor, de desespero, principalmente de desespero, prejudicam a pessoa que eu amo. Porque a pessoa que eu amo, e possivelmente me ama também, ela procura saber nos meus olhos o quanto eu estou sofrendo. Certo, gente? E o consolo e o bem inicial que a gente pode fazer a elas é que elas percebam nos nossos olhos que nós estamos bem. Essa talvez seja a mais profunda forma de ajudá-los. Por isso eu insisto em dizer, se nós amamos realmente os nossos amados, ou se nós queremos que o nosso amor lhes faça mais bem ainda, mais bem é feio, né? Mas é isso mesmo. Mais bem ainda, nós devemos estar bem. Nós devemos ser felizes com eles. E para finalizar, não há outra forma. Talvez eu não veja outra forma de ajudar quem amamos e está sofrendo, a não ser fazer como o Pai faz conosco. Ele nos acompanha, muitas vezes em silêncio, de braços abertos, absolutamente paciente e compreensivo, ao nosso dispor, sempre. Ele é o nosso modelo. E fazendo com que a pessoa se sinta amada, né? Ela vai continuar sofrendo, mas sabendo que você a ama. Sim, e nós vamos sofrer juntos, tá? Nós vamos acompanhar o sofrimento dela, mas nós não vamos entrar em desespero. Nós vamos chorar juntos, mas não serão lágrimas ácidas, serão lágrimas de compreensão, serão lágrimas de quem participa da cura, e junto a gente se cura também. Gente, isso é possível. Nos preparemos. É possível. Nos preparemos antes, tá? A preparação vem antes da hora, viu? Não adianta na hora da tempestade fazer o que devíamos fazer um mês antes. Ok? Como é que diz o texto? Eu já me esqueci, essa parte eu quase não falo. Não vou me lembrar, mas assim, o texto diz, faça antes, se previna antes. É agora. Obrigado. Qual é o nome do livro, do primeiro caso, do primeiro exemplo que você... Sexo e Destino, do André Luiz. Sexo e Destino, tá. E eu vou ler, obrigado, Igor, eu vou ler na íntegra a outra pergunta, para eu não correr o risco de dar minha interpretação e não ser o que a pessoa quis dizer, nosso amigo.
Ele diz o seguinte: como lidar com pessoas que têm um certo grau de superioridade e sempre acham que tudo que fazem é melhor e que tudo delas é superior? Às vezes, mesmo sem querer, acabam nos ferindo com essa postura arrogante, né? E a pessoa fica se perguntando se o problema pode estar nela mesma e também como receber isso vindo da outra pessoa. Qual é a postura que essa pessoa deve adotar diante desse outro ser superior do outro lado? Vamos ver se eu vou conseguir responder com delicadeza. Ninguém consegue nos ofender, gente. É a gente que se ofende. E se alguém que se mostra superior me ofende, ou eu me sinto ofendido por alguém que se mostra superior, é porque eu também me acho superior. Os humildes não se ofendem com alguém que se coloca acima da gente. É uma oportunidade de diamante, não é nem de ouro. De eu me voltar para mim e me perguntar: puxa, por que eu me sinto ofendido? E daí, se a outra pessoa age assim? O que me importa? O que me importa? Ah, mas ela não é. Não é sobre o outro, né? É sobre mim. É sobre mim, a dor é minha, mas a dor é minha. O que o outro faz não importa, mas a minha dor precisa me importar. Está muito relacionado à pergunta da Fabiana. Aonde está doendo? No outro ou você? Em você? Então cuida de você. Olha para você. Tem alguma coisa dolorida há muito tempo dentro de você. E essa situação de diamante. Agradeça ao que se mostra superior, ao prepotente. Agradeça. Ele veio, ele é um mensageiro de um convite para que quem se sente ofendido se cure, se descubra e viva melhor. Isso vale para tudo, gente. Sempre que algo nos incomoda, é sobre a gente. Não tem alternativa. Por isso que eu gosto de brincar, um dia no Enem, hoje foi dia do Enem, no vestibular, se alguém escrever na redação assim, tal pessoa me ofendeu, vai estar errado. Errado. Isso não acontece. Isso é uma inverdade. É a mesma coisa que eu falar que o verde é amarelo. Não é? É verde. A construção correta há de ser, no futuro, aceitável. Eu me sinto ofendido. Me magoei. Eu me senti magoado. Eu me senti traído. Etc. Porque sou eu que faço isso. Sou eu, não é o outro. O outro, às vezes, nem te enxergou. Eu conheço pessoas, gente, que achavam que o Richard Simonetti era orgulhoso. Desprezava as pessoas, tal. Aí um dia vieram a descobrir que ele não enxergava mesmo. Quantas vezes lá no SEAC ele passou por mim e não me cumprimentou? Dezenas. Ele era orgulhoso? Não sei. Mas o que eu sei é que ele não enxergava direito e ele não me viu. Ou não me reconheceu. Só isso. Então ele, coitado, nem sabia que muitos se magoaram por ele não ter ou ser um deficiente visual. Ou seja, ele que magoou alguém? Não. Sou eu que me magoei. Não há outra realidade. Quando a gente começar a virar a questão para nós mesmos, nós vamos embalar no processo de autotransformação que vai nos fazer muito mais felizes, muito rapidamente. Vai ser o começo da nossa libertação. Então, se o outro... Agora, o outro pode achar que é melhor que você. E está tudo bem.
Porque isso é um problema que ele tem, uma fragilidade que ele tem, não nós. Ok? Perfeito. Espero ter sido delicado. Maravilhoso, como sempre. Que bom, obrigado. Gratidão, Leandro. Gratidão, Edgar. Bom, tem uma pessoa aqui que mandou para mim e cobrou, falou, Luiz, por favor, mais o tempo, mas vamos lá, Edgar, rapidinho, ó. Vamos. O que fazer quando você só é serventia na vida dos outros? Curta e grossa. Acabou aí? Acabou aí. A pergunta, mas eu preciso, não dá para responder sem uma pergunta. E é serventia por quê? Então, né? Veja, ó, eu acho muito interessante que as pessoas em algum momento da vida viram e falam assim, não, a partir de agora eu só vou fazer o que eu quero. Eu acho muito interessante, porque eu fico com vontade de perguntar o seguinte, e que dia que não fez? Porque veja, não tem uma arma apontada na minha cabeça, uma faca na minha garganta me obrigando a fazer qualquer coisa nessa vida. Tudo o que eu faço é porque eu faço um cálculo e concluo que agir assim me traz mais vantagens. É ou não é, gente? Ah, eu vou aceitar ir naquele lugar, porque senão vão ficar piando na minha cabeça 1 ano. Então você vai, porque você decidiu ir. Porque você preferiu fazer alguma coisa que você não estava com vontade do que ficar ouvindo alguém piando 1 ano na sua cabeça. Você fez uma escolha. Eu não sei por que há reclamações. Então, se você se coloca numa posição de servil, não é nem de servir, hein? De servil, é porque há alguma vantagem percebida, não sei se real. Há alguma ideia de ter um ganho. Eu sei que muitas vezes, por engano, a gente faz isso. Quando é por engano? Quando eu acho que ser bom é fazer tudo o que as pessoas querem. E isso é uma ilusão. Porque ser bom não é fazer o que as pessoas querem. E também não é fazer o que elas não querem. Não é falar sempre não, ou falar sempre sim. A vida quer que a gente aprenda a falar sim a hora que é sim. Onde o sim é um bem ao outro e a você. E falar não a hora que o não é um bem ao outro e a você, mesmo que o outro não concorde. A criança de 4 anos, ela vai para a escola concordando ou não. Ponto. Por quê? Porque ela não sabe decidir. O adulto, nós não podemos obrigar a fazer nada, mas ninguém pode me obrigar a fazer algo. Porque eu só faço o que eu quero. E isso vale para todos. Para todos, viu, gente? A não ser que eu tenha uma arma na cabeça. E ainda assim, eu ainda acho que a gente tem a liberdade. Pode atirar, porque eu não vou fazer isso. Ainda assim, nós temos essa liberdade. Mas aí eu acho que a conta fica mais negativa, eu acho, né? Mas nós precisamos entender. Eu sei que existem pessoas com muita dificuldade para falar não. Eu também tenho algumas dificuldades para falar não em algumas situações que eu sei que eu deveria. Mas isso é uma questão que eu preciso resolver, não o outro. Então, que fragilidade eu sinto em mim que me obriga, que faz com que eu me obrigue a falar não? Assim, o que eu espero quando eu falo sim e sou servil? Será que eu estou esperando que me amem, que gostem de mim, que falem que eu sou uma boa pessoa, sendo que eu talvez não acredite nisso? Será que eu estou comprando o amor e a companhia, a presença do outro? É isso que a gente precisa saber. Se perguntar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E daí vem a libertação. Quando a gente compreende o que está acontecendo, os motivos que a gente tem para agir como a gente age,
isso vale para tudo, não somente para essa situação. Eu preciso entender por que eu faço o que eu faço. Por que eu faço deste jeito? E aí eu vou compreender a minha dinâmica interna e os meus motivos. E porque muitas vezes os meus motivos não vão me levar à felicidade que eu espero. Só há um jeito da gente chegar na felicidade. É através do Cristo. Nós vamos entender isso pouco a pouco, mas nós vamos. Que assim seja, que entenderemos. Que assim seja. Bom, chegamos ao final do nosso evangelho. Gratidão a todos. Tem muita gente lá no YouTube agradecendo, Edgar, pela oportunidade, mais uma vez. Muitos se identificando aqui com os temas, agradecendo os temas aí. Gratidão a todos vocês também que participaram aí no YouTube. E quem não é inscrito, se inscreva lá, tá? Ajuda a gente aí. Estivemos em mais de 60 lives simultâneos aqui na prática do evangelho de hoje. Que legal, 60 famílias conosco aqui. E vamos encaminhando para o final, então, Edgar. Fica para as suas considerações finais aí, para a gente já ir para a prece, por favor. Me baseando nas perguntas de hoje, passando a régua, fazendo um traço, eu acho que o tema de hoje é um convite muito forte a todos nós para que a gente olhe para dentro de nós. Não existe nenhum monstro lá dentro, nada que nos envergonhe, porque a ignorância não é um defeito, não saber não é um defeito. Talvez o defeito seja não querer aprender, mas olhemos para dentro de nós com acolhimento, disposto a aprender aos poucos, não precisa ter pressa, aquilo que vai nos curar, aquilo que vai nos trazer de verdade a tão sonhada paz interior, que para mim é sinônimo de felicidade. E o tema de hoje, eu acho que representou um convite amplo a esse olhar carinhoso, amoroso para nós, onde nós nos abraçamos a nós mesmos, para prosseguirmos dignamente, confiante na nossa capacidade, que o Pai confia desde sempre, absolutamente certo no amparo do divino por todos nós, a cada instante, na certeza de que não há nenhum momento da nossa vida que não esteja acontecendo o que nós precisamos para sermos curados. É isso. Eu agradeço muito estar com vocês. Obrigado. A gratidão é toda nossa. Obrigado, Edgar Miguel. Até a próxima. O RH já vai entrar em contato daqui a pouco para marcar a próxima. Hein? E o RH também... Manda ele entrar em contato, porque o salário aqui é excelente. Excelente. Bônus horas. E também já está puxando a orelha aqui pelo horário. Então vamos lá. Então vamos convidar a nossa querida amiga Márcia Paris Evald para fazer a nossa prece, nossa oração final aqui, a fluidificação das águas. Pode ser, Márcia? Pode sim. Vamos lá? Obrigada, Edgar, e obrigada por essa oportunidade. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Jesus, o nosso Mestre, e conectados nessa força maior que nos governa, nós vimos sempre agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos em nosso Evangelho. Pedimos para que nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos ser mensageiros da sua divina mensagem, distribuindo também esses pacotinhos de amor que nós recebemos sempre de Ti. Rogamos a Tua proteção, amparo, e encha o nosso coração de esperança, sempre na certeza da Tua proteção. Que os nossos lares possam ser envolvidos pelas vibrações de amor trazida por nossos amigos espirituais e que sejamos capazes de somar essas energias àquelas que nós trazemos de melhor dentro de nós, para que sejam multiplicadas, divididas com todos que convivem conosco. Que nossas águas sejam fluidificadas, recebendo cada uma
o lenitivo que cada um de nós necessite. Que a mensagem do seu Evangelho possa fazer cada vez mais sentido em nossas vidas, para que possamos ou para que sejamos instrumentos úteis na construção de um mundo melhor. Gratidão, Senhor, e ser conosco, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja e assim será. Gratidão a Márcia, gratidão a todos. Edgar, por favor, vou mudar o layout aqui. Resuma o nosso encontro com uma única palavra. Auto-perdão. Autoconhecimento. Amor. Esclarecimento. Família. Perdão de família. Consciência. Autoconhecimento. Cura. Aprendizado. Lá no YouTube o Carlos Amor colocou próprio. luz, a Silvia colocou amor, o Bruno colocou mudança, a Adriana colocou gratidão, e eu também coloco gratidão a todos. Uma ótima semana a todos, até domingo que vem, às 21 horas. Gratidão a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Edgar. Obrigado. mais Obrigado, uma Edgar. vez. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigada, Edgar. Boa noite. Na sala simples de casa, Bíblia aberta em família, a cortina se move devagar e sinto algo diferente aqui. Todo fim de tarde assim,